Muito boa tarde a todos. O tema que foi proposto para este mês é Jesus e como a mim a palestra em que terei que apresentar quem é Jesus e a sua missão. Isto é um tema muito extenso, dava para muitas palestras, só estes dois items, quem é Jesus e a sua missão. Não vamos abordar aqui a vida de Jesus, porque já todos nós conhecemos a sua história, a sua encarnação, a sua passagem. As lições deles também não vamos abordar aqui, porque irão ser abordadas nas palestras futuras por pessoas com condições muito melhores que as minhas para passar e falar sobre os ensinamentos de Jesus, importantíssimos. Nós estamos aqui para falar sobre quem é Jesus. Tentar perceber quem é Jesus, porque há uma grande confusão. Muita gente confunde Jesus com Deus. E Jesus sempre disse que o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Distinguindo bem que ele não era Deus. Pondo sempre Deus acima dele. Ele sempre se pôs como o emissário de Deus, como ele aceitou que lhe chamassem mestre. Ele aceitou que lhe chamassem rabino, mas nunca aceitou que o confundissem com Deus. Há um relato sobre Jesus, quem foi Jesus, enquanto esteve encarnado. Nós temos sempre uma curiosidade como é que seriam as feições dele. Existe esse relato feito por Emmanuel, no livro Há 2000 anos, em que ele diz que escreveu uma carta, quando era o senador Públio Lentulus Cornélios, que escreveu uma carta ao imperador Tibério, em que ele faz uma descrição de Jesus, não só da sua forma física, a sua aparência física, mas também de alguns traços característicos da personalidade de Jesus. E essa carta acabou por ser descoberta, portanto foi vasculhado, que acabaram por descobrir essa carta nos arquivos do Conde Cesarini em Roma. E essa carta diz o seguinte: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm um estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem o cabelo de cor de amêndoa bem madura, são estendidos até às orelhas, e das orelhas até às espáduas são de cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma e nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. Atenção, nós temos que ter atenção, quando um romano, naquela altura, diziam que ele tinha feições irrepreensíveis, nós temos que nos reportar ao ideal de beleza grego, porque era esse que os romanos também notavam. E, de facto, o ideal de beleza de um homem era muito grande. E nós podemos ver isso pelas estátuas que eles deixaram. E ele está a dizer que aqui que Jesus era de uma beleza estonteante. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como uns raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz amar e é alegre com gravidade. Diz que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível.
de letras, faz-se admirar de todas as cidades de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de sua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Diz-se que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e como ele tem praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. E esta é a carta, então, que o senador Públio Lentulus Cornélius enviou ao senador Tibério. É de frisar que no livro há 2000 anos, Emmanuel relata que enquanto o senador Públio, ele falou diretamente com Jesus, quando foi da altura da filha dele estar doente e que Jesus curou a filha dele. E Jesus convidou-o a seguir. E se nós lermos a introdução de Emmanuel no livro, ele diz que está bem arrependido de não ter aceito esse convite, porque muito lhe custou depois o ter que merecer novo convite de Jesus. Nós temos aqui um relato de como é que Jesus era enquanto encarnado, e nós vemos que já Públio Lentulus descreve-o como uma pessoa admirável, conhecedora de todas as artes, bem falante, sabia-se apresentar, no entanto, de uma modéstia e de uma humildade estonteante. Por aqui podemos perceber que Jesus já, para nós que na altura estávamos encarnados, e alguns de nós possivelmente estávamos lá, e se calhar até fomos de alguns que gritámos por Barrabás contra Jesus, não é? Para a nossa infelicidade. Por isso é que agora estamos aqui a dar palestra, a falar de Jesus para aprender o caminho correto. Vimos ver que, de facto, Jesus tem uma missão muito grande junto de nós. Quem é Jesus e a missão dele são inseparáveis. Eu tentei separar quem é Jesus da missão dele e a coisa é muito complicada, porque estão as duas muito ligadas. Tentar perceber quem é Jesus vai muito para além daquilo que nós sabemos da encarnação dele. Temos que ir a outros livros para além da encarnação dele para perceber isso. Aqui no livro Depois da Morte, Leon Denis diz-nos o seguinte acerca de Jesus. O Cristo possuía uma alma bastante vasta, bastante transbordante de luz e de amor, para nela aurir os elementos da sua missão. A terra jamais viu passar um espírito maior. Uma serenidade celeste envolvia a sua fronte. Todas as perfeições uniam-se nele para formar um tipo de beleza pura, de inefável bondade. No seu coração há uma imensa piedade pelos humildes e deserdados. Todas as dores humanas, todos os lamentos e misérias nele encontram um eco. Para acalmar esses males, secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar, ele irá até o sacrifício da sua vida. Irá oferecer-se em holocausto para reerguer a humanidade. Quando pálido ergue-se no Calvário, preso no madeiro infamante, encontra ainda a sua agonia, a força de suplicar pelos seus carrascos e de pronunciar essas palavras que nenhum acento, nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais. Meu Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Leon Denis, tal como Allan Kardec, perceberam muito bem a grandiosidade de Jesus. Não só Jesus encarnado, o Mestre, mas o Espírito, o Cristo. Nas obras póstumas, Allan Kardec faz aqui um apanhado bastante grande sobre Jesus e é lá posto várias coisas. Seria que por os milagres que Jesus fez, que ele seria divino? Ora, é explicado que não. Porque os milagres que ele fez, todos eles, hoje em dia, nós começamos a ter percepção de que
outras pessoas poderão fazer coisas idênticas. Aliás, Jesus próprio disse: vós sereis capazes de fazer aquilo que eu faço, se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Direis àquela montanha, transporta-se e ela se transportará. Ou seja, todos aqueles grandes fenómenos que ele fez, fenómenos que hoje em dia percebemos através do estudo da mediunidade, todos nós seremos capazes de fazer, não se calhar de forma tão espontânea nem tão grandiosa, mas há sempre essa possibilidade, dentro das diversas mediunidades, de efetuar aqueles fenómenos, os chamados milagres. Então não é por aí que Jesus é divino. Seria pela eloquência das suas palavras? É assim, Jesus não deixou nada escrito. Foram os seus apóstolos que transmitiram tudo aquilo que ele ensinou. E Jesus também sempre disse, ele sempre se separou do Pai, ele sempre disse que servia ao Pai, que vinha por ordem do Pai, que estava a cumprir uma missão dada pelo Pai. Então, quem é Jesus enquanto encarnado? Allan Kardec diz-nos que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele era animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro de todos os que apareceram na Terra. Então nós por aqui já começamos a perceber que Jesus tinha uma missão especial. Ele veio à Terra mostrar aquilo que nós poderíamos fazer, aquilo que nós um dia iremos ser, quando atingirmos o grau de elevação que ele tem. Temos que andar muito até lá, muito mesmo, muito mesmo. Ainda estamos só no início, praticamente. Mas temos que perceber que ele é, tal como ele disse, o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Isto foi o que ele disse. E nós ficamos assim, mas será que nós temos que agradar a Jesus para conseguir chegar ao Pai? Será que era essa a mensagem dele quando ele diz que é o caminho, a verdade e a vida? Se nós formos ver, ele deixou-nos todo um exemplo de vida enquanto encarnado. Durante aqueles 3 anos, a missão dele foi exemplificar, explicando de forma acessível a todas as pessoas aquilo que ele fazia, que nós deveremos fazer para chegar ao Pai. No livro Ave Luz, na psicografia de João Nunes Meia, pelo Espírito Shaolin, o Espírito Shaolin diz-nos o seguinte: Cristo preparou milhares de almas e dezenas de comunidades para que a palavra dos céus, em espírito e verdade, fosse levada às nações do mundo e a todas as criaturas da terra. Temos grande interesse que saibeis que Jesus é o fundamento das nossas vidas na terra. É Ele e não outro o caminho, a verdade e a vida. Peço desculpa, estou aqui com um problema aqui. Mas, então, desde quando é que Jesus está ligado a nós? Será que ele só se ligou a nós nessa altura em que teve que reencarnar? Nós sabemos, através de várias psicografias, que só para ele poder reencarnar na Terra, só do Sol até ao nosso planeta, ele levou 1000 anos a materializar o seu perispírito para poder reencarnar. 1000 anos. Então nós vemos que esta encarnação dele já estava programada há muito, muito tempo, antes de ele ter vindo até entre nós. Se esta missão dele estava já programada há muito mais que 1000 anos, porque desde o mundo crístico, onde ele vive até ao Sol, diz que terá sido para aí mais uns 9000 anos, estamos a ver aqui uma diferença de tempo enorme para nós. Para nós é muito tempo. Para ele não será tanto, porque nós vamos perceber desde quando é que ele está ligado a nós. O João, o apóstolo, que percebeu muito bem quem era Jesus, por isso talvez fosse indicado como sendo o apóstolo querido, diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, muito
que antes de Abraão existisse, eu sou. E nós vemos que Abraão já é um dos enviados para trazer a mensagem de Deus até aos comuns mortais, como nós. E o Emmanuel diz o seguinte: é impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiam os missionários da luz, cumpriram mais ou menos bem a sua tarefa redentora. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha, o enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora. Percebemos por aqui que Jesus já havia enviado antes dele muitos emissários, e nós sabemos isso. Nós temos conhecimento de alguns. Todos os grandes profetas foram emissários de Jesus. Para quê? De forma a preparar os povos, de forma a preparar as pessoas para a verdade que Jesus ia trazer, o ensinamento que Jesus ia trazer. Como o homem tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desprendido da matéria, devia viver mais na vida espiritual do que a vida corporal, da qual não possuía as fraquezas. Sua superioridade sobre os homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava a matéria de uma maneira absoluta, e da qualidade do seu perispírito, constituído da parte mais quinta e essencial dos fluidos terrestres. Sua alma devia se ligar ao corpo por laços estritamente indispensáveis. Isto diz Allan Kardec na Gênese, a tentar explicar como é que Jesus era em relação à reencarnação dele, como é que se processava essa ligação de um espírito tão elevado a um corpo tão materializado, tão primitivo. E ele continua: constantemente desprendida, a alma, ela com certeza facultava-lhe a dupla vista, não só permanentemente, como de excepcional penetração e de muito superior àquela que se vê entre os homens comuns. O mesmo deveria ocorrer com todos os fenómenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe dava uma imensa força magnética, auxiliada pelo incessante desejo de fazer o bem. E nós temos aquele exemplo desta emanação magnética que ele tinha da mulher hemorrágica, que lhe toca e ele diz: de mim saiu virtude. Ninguém reparou que uma mulher tocou nele, ninguém viu, ele próprio não viu quem foi, mas sentiu sair o fluido, e o fluido era de tal forma poderoso que curou aquela mulher. Então nós vemos que os fluidos que o envolviam, apesar de serem fluidos do nosso planeta, porque ele estava encarnado, era entre nós, mesmo assim eram da forma mais quintessenciada, ou mais puro que pode haver no nosso planeta. Nas curas que fazia, ele agia como médium. Ora, Cristo não precisava de assistência, ele é que assistiu aos outros. Em virtude do seu poder pessoal, ele agia por si mesmo. Por outro lado, que espírito ousaria insuflar-lhe os seus pensamentos para o encarregar de transmiti-los? E qual seria o espírito que se iria atrever a aconselhar Jesus no que quer que fosse, não é? Se recebia algum influxo estranho, só poderia ser de Deus. Segundo a definição do espírito, ele era um médium de Deus. E nós vemos em várias passagens que os apóstolos, que os evangelistas escreveram, Jesus retirava-se e ia orar. O que é que Jesus ia fazer? Ele ia comunicar-se diretamente com Deus para perceber qual era a vontade dele. Se forem ver no livro Obras Póstumas, eles falam lá daquela parte em que Jesus, que está no apóstolo João e no Jó, em que Jesus pede a Deus: Pai, se for da tua vontade, afasta esse cálice de mim, mas que se faça a tua vontade antes da minha. Ou seja, mesmo enquanto homem, ele várias vezes se dirigia a Deus e fazia pedidos, mas percebia qual era sempre a vontade de Deus e cumpria-a sempre. Então, é por isso que dizem que ele era um médico de Deus. O apóstolo João sempre percebeu muito bem esta natureza
quinto essenciado de Jesus, esta natureza crística de Jesus. E ele disse, no princípio era o Verbo. E como nós nos baralhamos muitas vezes naquilo que é escrito, porque isto foi escrito há 2000 anos, num contexto diferente do nosso, e às vezes as interpretações já estão ligeiramente diferentes do que era o entendimento na altura. E, mais uma vez, Emmanuel explica, o apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Ora bem, Deus é o amor e a vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Ora, aqui Emmanuel vai-nos dizer mais uma novidade. Desde a organização primordial do planeta, que Jesus, juntamente com Deus, como emissário dele, nos anda a acompanhar. Quanto a esta organização do planeta, eu depois fui à procura noutro livro e encontrei então A Caminho da Luz, em que ele diz-nos o seguinte, Emmanuel: na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. Isto depois, como Emmanuel diz, depois da massa que ia formar o planeta Terra se separar do Sol, então começou uma grande transformação neste orbe para que ele pudesse ser habitado. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores. E Emmanuel aqui estende-se quase a ir à química a explicar ao pormenor como é que as coisas aconteciam. O frio dos espaços atua sobre esse laboratório, verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Eu fui pondo aqui reticências porque ele vai-se alongando a explicar o que é esta transformação geológica do planeta. E ele diz a seguir, é o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo, que formam-se os primitivos oceanos. A atmosfera está carregada de vapores, as paisagens aclaram-se, fixando a luz solar. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de organização planetária. Jesus foi encarregue de construir este planeta para que nós pudéssemos vir para aqui e para que ele nos pudesse. Porque a verdadeira missão dele não era construir o planeta, a verdadeira missão dele é fazer com que nós nos elevemos espiritualmente. Mas ele construiu este planeta de acordo com a vontade de Deus e percebendo bem qual era a vontade de Deus, trabalhando-a de forma a que nós pudéssemos vir para aqui. Ele fabricou este planeta sozinho? Não. Ele tinha uma infinidade de espíritos a ajudá-lo, porque eles poderiam fabricar. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, e nós sabemos que no início aquilo era vulcões por todo lado, era explosões por todo lado, mas o Jesus e o seu grupo, como chamam aqui, no grande laboratório que era este planeta, foi transformando isto tudo. Com as suas legiões de trabalhadores divinos. Eles foram trabalhando, e Emmanuel inclusive explica que eles foram também fazendo experiências. Uma das experiências acabou por dar-nos dinossauros, que acabaram por ser extintos porque não havia mais lugar para eles e que era preciso os humanos virem para cá e o planeta ser habitado por humanos. Então Jesus, e eu pus aqui um resumo, operou a escultura geológica do orbe, estatuiu os regulamentos dos fenómenos físicos, ou seja, ele regulou as leis físicas, mecânicas pelas quais o nosso planeta se rege. Organizou o cenário da vida, fez a pressão atmosférica adequada ao homem, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera para que o planeta pudesse ser habitado, que os raios do sol não queimassem isto tudo, não é? Edificou as usinas do ozono, nós hoje em dia já percebemos a importância do ozono, definiu todas as linhas de progresso da humanidade. O seu amor foi o verbo da criação, do princípio. Então nós vemos aqui que ele é um espírito extremamente evoluído, com um conhecimento que nos transcende a todos, seja a que nível for. A nível científico nós jamais poderemos conceber, nós conseguirmos fabricar um planeta, quanto mais ainda regular tudo o resto como ele regulou.
Ele, com os seus ajudantes, trabalhadores divinos, ele construiu esta casinha em que nós moramos. Esta casinha em que nós finalmente nos começamos a preocupar com aquilo que nós estamos a fazer de mal a ela, não é? Finalmente estamos a começar a preocupar com o ambiente e com as nossas agressões ao ambiente. Mas Jesus é que fabricou isto tudo. Entretanto, diz aqui também que ele definiu todas as linhas do progresso da humanidade. Então, desde que nós viemos para cá até este momento e até este mundo acabar, ele continuará a definir o nosso progresso. Ele continuará a orientar todas as linhas da nossa evolução espiritual. E quando se terminaram os elementos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Fez então descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada, com essa massa gelatinosa na genoorde, o protoplasma. O elemento que faltava, o elemento vital, que dá vida à matéria, que anima a matéria, para que nós pudéssemos vir e usar essa matéria para constituir os nossos corpos. Então, nós vemos que Jesus é e continuará a ser de uma importância vital na nossa existência. Ele foi-nos buscar onde nós já não poderíamos estar, nós temos que admitir. Eu admito, eu não era habitante original deste planeta, porque na minha ignorância e na minha brutalidade seria incapaz de evoluir tão rapidamente em tão pouco tempo que o nosso planeta tem. Eu de certeza que vim degradada de outro planeta, porque não coadunava lá, ainda devia de ser um espírito muito agressivo, muito violento. Esse planeta evoluiu e eu tive que vir para aqui aprender a ser um pouco mais moderada, coisa que ainda não consigo ser. Ainda sai-me assim boca fora, parece o dragão que sai daqui e capaz de comer todos. Mas pronto, tenho essa consciência que já não é mau. Agora tenho que trabalhar essa consciência para eliminar o bicho. Isto é um bicho que eu tenho aqui dentro. Mas, mais uma vez, o apóstolo João percebeu toda esta envolvência de Cristo nesta formação do nosso planeta e do nosso lar. Ele diz: pois três são os que forneceram testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Isto diz-nos o apóstolo João. E Emmanuel, mais uma vez, explica. João referia-se ao Criador, a Jesus que constituía para a Terra a sua mais perfeita personificação, que é o Verbo, e a legião de espíritos redimidos e santificados que operaram com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. Agora, é bom que não esqueçamos que Deus, na sua imensa misericórdia, e Jesus, seu intérprete, nos tem usado a nós, felizmente, como co-criadores. Nós somos partícipes nesta evolução do planeta, nesta constituição. Nós temos sempre ação nisto tudo. Nós vemos que, está bem, ele usou trouxe aquela massa gelatinosa para formar o protoplasma, que deveria ser possivelmente o fluido vital, foi um espetáculo, seria o fluido vital, que seria necessário para constituir os corpos. Mas nós tivemos que vir para cá e meter-nos nos corpos e evoluir os corpos. É claro, quando nós chegámos cá não devemos ter gostado de nada devido a um planeta mais evoluído e vermos os corpos primitivos que eram, ainda com o formato de hominídeos, assim, um bocado amacacados, não é? Mas pronto, já chegámos um pouquinho mais à frente. Agora temos a mensagem de Jesus, não é? A ensinar-nos como é que vamos ficar aqui e vamos evitar ir novamente para outro planeta e começar tudo de novo. Então, continuando a sua missão, não é? Jesus teve aquele trabalho todo, já vimos que ele é o grande formador, o grande regente deste planeta, o grande responsável por todos nós,
Mas ele não se ficou por aí. Ele, além de ter enviado todos os seus emissários, achou que, como um grande líder, não, agora vou eu dar o exemplo. Não lhes vou pedir nada a eles daquilo que eu não seja capaz de fazer. E vem-nos mostrar. E então, no livro Ave Luz, há uma nota muito bonita que é o Espírito de Salomão a falar com um dos apóstolos. Na altura ainda não era apóstolo e ia lá anunciar que iria ser. E há uma parte em que ele diz: um profeta novo já se encontra na Terra, mas na verdade ele é mais velho do que este planeta, porque assistiu ao seu nascimento e deverá assistir à sua morte. Esse sim é o maior de todos, em todas as programações da vida. Nós somos os seus agentes e eu, um dos menores, tenho prazer em servi-lo e a maior alegria em amá-lo. Isto é o que diz Salomão, penso que é Tadeu. No livro Ave Luz, este livro é muito bonito e tem muitas passagens com Jesus, aconselho vivamente a que leiam, porque são lições magníficas de situações em que os apóstolos se reuniam com Jesus e faziam-lhe perguntas a Jesus, e então temos ali a resposta que Jesus dá sobre vários temas. Então, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, quando Jesus reencarnou, eu digo reencarnou, mas encarnou entre nós, ele já nos considerava aptos a perceber a mensagem dele. Já tínhamos atingido, como diz aqui, a maioridade espiritual, já tínhamos cá os conhecimentos todos através dos vários emissários de Jesus sobre como deveríamos agir para aquilo que nós procuramos. Muitos procuram a salvação ou a elevação espiritual. Eu gosto de pensar que é a felicidade aquilo que nós procuramos e que poderemos encontrar aonde? Exatamente na nossa elevação espiritual, na nossa realização dentro das leis de Deus, dentro da vontade de Deus, quando nós conseguirmos compreender e viver de acordo com essa vontade e com essas leis. Não mais através da dor, sendo obrigados a cumprir essas leis, mas por vontade própria, por livre-arbítrio, por amor, vivermos dentro dessas leis. É assim que Jesus vive e foi isso que Ele nos veio ensinar. Jesus disse-nos: estou na terra por amor aos homens, e qualquer martírio que eu venha a sofrer será por amor a eles. Esse amor que tenho a todas as criaturas é o amor de Deus que passa por mim. Então, este tipo de amor ainda nos é muito difícil de perceber. Reparem, Jesus já veio há 2000 anos, já tínhamos a maioridade espiritual para perceber os ensinamentos deles, mas ainda não conseguimos viver este amor. Aquele amor em que nos sacrificamos ao máximo pelo próximo, que somos capazes de dar a nossa vida para salvar um desconhecido. Não podemos esquecer que Jesus morreu no madeiro por todos nós, não foi? Ele deu o exemplo máximo do que é o amor, o sacrifício maior da própria vida pelo próximo. Entre os grandes missionários, Cristo, o primeiro de todos, comunicou às massas as verdades que tinha sido até então o privilégio de um pequeno número. Através dele, o ensino oculto tornou-se acessível aos mais humildes, se não pela inteligência, ao menos pelo coração, e esse ensino ele lhes oferecia sob a forma que o mundo não conhecera, com um poder de amor, uma doçura penetrante, uma fé comunicativa que fazia derreter os gelos do ceticismo, maravilhar seus ouvintes e arrastá-los em consequência. O que ele chamava pregar o Evangelho do Reino dos Céus aos simples era colocar ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e o do Pai. Os tesouros intelectuais, o Cristo espalhava-os sobre a grande família humana. Até à altura, a humanidade tinha uma visão de Deus, do Deus castigador, Deus severo, Deus mau e austero, que castigava, que punia,
E Jesus veio trazer o outro lado da visão, da verdade. Deus não pune, Deus não castiga. Deus é amor, Deus é Pai. E Deus gosta de nós e quer que nós cresçamos. Qualquer um de nós, como pai, quando tem filhos, quer que os seus filhos cresçam, mas cresçam retos, cresçam verdadeiros. Querem que os seus filhos sejam pessoas boas e exemplares. Não querem que os seus filhos sejam maus. Por isso, o que é que nós vamos fazer? Por vezes vamos deixar os nossos filhos experimentarem algumas coisas menos boas, por forma a aprenderem que há as consequências. E que as consequências daquilo que eles escolhem podem ser boas ou podem ser más. É claro que nós, como pais, tentamos sempre limitar essas experiências más dentro daquele limitezinho que podemos controlar, que é para a coisa não ser mais grave. Ora, Deus, através de Jesus, vai-nos colocar uma ferramenta imensa dentro de nós, a consciência, onde estão escritas as leis de Deus. E conforme a nossa consciência vai crescendo, o nosso conhecimento das leis vai sendo mais dilatado e nós vamos tendo maior percepção do que é certo, do que é errado. Mas, na verdade, todos nós vamos crescendo por tentativa, erro. Todos nós, se formos ver ao longo até desta encarnação, nós percebemos que, por vezes, experimentamos uma coisa a pensar que é boa e depois o resultado que vem é mau e percebemos, já meti a pata na poça, é melhor ir por outro caminho. E vamos fazendo assim, se bem que temos sempre muita orientação espiritual, temos sempre grandes amigos espirituais a acompanharem-nos desde o início. Depois, é claro que temos também a lei da ação-reação, o que vem de trás, tudo isso à mistura, não é? Temos as nossas provas e expiações e por aí fora. Temos um aprendizado imenso para fazer. Mas o que Jesus nos veio trazer, de novo, na altura em que Ele reencarnou, foi a imortalidade da alma, que o homem já tinha uma percepção que isso acontecia, veio explicar a reencarnação, que também já havia algumas noções de que existia, mas não percebiam bem, os judeus não percebiam bem como é que isso acontecia. E vai trazer a realidade do Pai amoroso. Deus não quer o nosso mal, Ele só quer o nosso bem. Mas para nós aprendermos o que é bom, tivermos que sofrer, então é melhor sofrermos. Porque nós temos que melhorar, nós temos que ser bons. O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e desafiados para viver a intensidade das suas lições sublimes. Suas pregações na praça pública verificavam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando-as a criaturas terrestres que existe algo superior. Por isso ele conseguiu tanta gente o seguisse. Todos aqueles sofredores que não encontravam explicação em mais lado nenhum, conseguiram nele perceber o caminho. Por isso é que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade só poderá vir por Jesus. Por mais voltas que nós possamos dar, por mais perguntas que nós possamos fazer por outros caminhos, por mais experiências que nós consigamos realizar, a verdade é que a verdade está nos ensinos de Jesus. No Evangelho de Jesus está lá o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Quando Jesus diz a vida, é a vida imortal, a vida do Espírito, porque Ele vem mostrar que espiritualmente nós não somos este momento que estamos na carne. Nós somos espíritos imortais que vivemos há muito tempo e que vamos viver para sempre.
E esta é que é a verdadeira vida. E é esta que nós temos que aprender a viver. Por isso é que estamos aqui na carne. Neste momento estamos nesta experiência e nesta escola a adquirir estes conhecimentos. Quando desencarnarmos, temos mais esta bagagem a juntar a tudo o resto que já temos atrás. Mas ainda teremos outras coisas a aprender. Então, quanto melhor nós vivermos esta vida, melhor sairemos daqui, mais bagagem conseguiremos levar daqui para colmatar as faltas do nosso conhecimento sobre o verdadeiro amor, este amor que Jesus nos quis ensinar. Com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Este amor que nós ainda não conseguimos vivenciar, ainda nos é difícil, ainda não aprendemos, mas havemos de conseguir, nós vamos conseguir, não podemos é desistir. Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão dos pecados. Daí a verdade que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se levarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhe possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. O Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar ao calvário de suas dores no momento oportuno. Reparem, nós ainda temos muito que passar, porque ainda teremos que ir ao calvário como Jesus foi. Mas a humildade, diz aqui, a modéstia, o conseguirmos admitir aquilo que somos e as nossas falhas, o aceitarmos que os outros têm algo para nos ensinar, têm algo para nos transmitir, que nos podem ajudar. Esta humildade é indispensável no nosso caminho. Quando Jesus diz que o amor cobre a multidão dos pecados, nós sabemos que nós podemos errar de duas formas. Nós podemos errar propositadamente ou podemos errar inconscientemente. Quando nós muitas vezes erramos inconscientemente, estamos convencidos que estamos a fazer uma coisa boa, mas a coisa não resulta bem. Mas fizemos com amor, não foi por maldade. E então, esse mau resultado nunca é tão grave como quando é propositadamente que nós queremos fazer mal. Porque Deus leva isso em conta. Ele leva sempre em conta a vontade, leva sempre em conta aquilo, onde é que está o nosso coração na altura em que estávamos a fazer determinado ato. Mas, que mais é que Cristo fez? Mais uma vez voltamos ao apóstolo João para tentar perceber o que é que mais Jesus fez. E o apóstolo João diz-nos o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. É assim, nós temos os evangelhos e temos uma dificuldade enorme em percebê-los, em segui-los e em fazer aquilo que está lá. Imaginem agora se nós tivéssemos muito mais coisas escritas sobre Jesus. Já é tão difícil perceber Jesus, já é tão difícil. Reparem que a maior parte das pessoas comumente, quando fala em Jesus, fala na encarnação de Jesus entre nós, não ligam à mensagem de Jesus, ligam à letra, não à essência. Depois dispersam-se, começam, mas Jesus era casado. Mas onde é que ele andou desde bebê até aos 30 anos? Andou entre os 6 anos, aprendeu com estes, aprendeu com aqueles. As pessoas dispersam o seu pensamento. A verdadeira mensagem de Jesus é a vida durante aqueles 3 anos, em que ele exemplifica aquilo que devemos fazer. Tudo o resto é divagação. O que é que na verdade nos interessa? O que é na verdade é importante para nós sobre Jesus? Os seus ensinamentos. Nós conseguirmos pôr em prática aquilo que Jesus nos disse.
Então, Jesus deixou-nos uma última lição importantíssima antes de desencarnar. As últimas palavras deles, uma das últimas palavras que ele disse foi: Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Mostrando que é através do perdão que nós conseguiremos adquirir as virtudes necessárias. E nós não somos capazes de perdoar. Nós temos uma dificuldade tremenda em perdoar. Quando alguém nos magoa, nós ficamos ali a remoer. E remoemos muito. E guardamos rancor. E quando não vamos falar mal dessa pessoa a outros, ficamos a pensar mal dessa pessoa durante muito tempo. E nós temos duelos mentais com essa pessoa. André Luiz, num dos livros dele, mostra num caso em que havia adultério e a esposa sabia quem era a senhora com quem o seu marido andava. E ela mentalmente fazia duelos mentais com essa senhora. E a espiritualidade tinha uma dificuldade enorme em quebrar esse duelo para que ela pudesse estar equilibrada, para que ela pudesse estar bem, para que eles pudessem tentar harmonizar aquela casa e trazer o marido de volta. Então, este é um exemplo daquilo que nós fazemos. Quando nós entramos em duelos mentais com outras pessoas, a espiritualidade tem imensa dificuldade em nos ajudar, porque somos nós próprios que estamos a criar uma barreira magnética, uma barreira fluídica à nossa volta, a impedir que eles nos ajudem. Por isso é que o perdão é tão importante. É muito difícil. O perdão é daquelas coisas que nós temos que trabalhar no nosso coração, juntamente com a humildade. É muito difícil ter a humildade de pedir perdão quando se erra. Muito difícil. Eu não falo por nenhum de vocês, nem para nenhum de vocês, eu falo por mim. Eu tenho uma dificuldade enorme em pedir perdão, mesmo quando estou errada, e vejo que estou errada. É tão difícil. E é o meu orgulho que não me deixa. É terrível. Por isso é que a espiritualidade nos diz sempre: vocês não sacrifiquem o vosso corpo, sacrifiquem o vosso espírito, ele é que tem que ser dobrado. O orgulho. E Jesus deixa-nos com uma mensagem, dizendo-nos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Reparem, ele diz que a lei se resume a duas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas ele agora nos deixa com uma ainda maior: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sacrificar-nos ao máximo pelo nosso próximo. Morrermos pelo nosso próximo. Foi o que ele fez. Há milhares de anos que ele está connosco. Ele fabricou um planeta para nós morarmos, habitarmos nele. Ele trouxe-nos a todos para cá e quando nos trouxe, nós fomos recebidos por ele. Foi uma das vezes que ele se dirigiu ao nosso planeta. Foi para nos receber, nos dar as boas-vindas e dizer o que é que era esperado de nós. Foi uma das vezes. Que saiba, Emmanuel põe no livro que sabe de duas. Possivelmente já foram 3 que ele veio ao nosso planeta. Uma delas foi para nos receber neste planeta e dizer que seria a nossa nova casa e que ele era o nosso grande responsável e que por nós ele estará connosco e, como nós vimos, como dizia ali, até ao fim do nosso planeta. O nosso planeta morre e ele continua connosco. Seríamos nós capazes de amar alguém assim tanto? O que nós temos de mais parecido de amor assim, o amor de Deus por nós, o amor de Jesus por nós, é o amor dos pais pelos filhos. O amor mais puro, mais sublime, em que alguém é capaz de se sacrificar por outra pessoa. Mas ele não diz para nos sacrificarmos pelos nossos filhos, ele diz para nos sacrificarmos por todos. Quando nós formos capazes de olhar para o nosso próximo e ver neles o nosso irmão igual a nós e capaz de nos sacrificarmos por essa pessoa. E é esta a mensagem que Jesus nos manda,
que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Não vamos começar agora aqui todos a sair a porta fora e a começar aí a querer ajudar todo mundo, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Nós temos que treinar isto, temos que estudar para isto, porque eu sou cabeçuda, tenho muita dificuldade em aprender, tenho. E como já disse, também sou orgulhosa, não é? Então a dificuldade também entra por aí. E amar desta forma não é fácil, principalmente quando os outros nos espezinham, nos desprezam, nos maltratam. Aí ainda é mais difícil. E foi isso que nós fizemos a Jesus, mas Ele continuou connosco e pediu perdão por nós. Eu gostaria só agora de vos deixar com um aviso importante que nós recebemos. Nós espíritas recebemos um aviso importante do Espírito Maria de Lourdes. E ela diz o seguinte: está sendo procurado, homem considerado Galileu, 33 anos, pele clara, expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece, frequentemente é visto, entre grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças farrapadas. Quase sempre está seguido por 12 pescadores marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando-se de a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem. E chego ao cúmulo de recomendar que a pessoa espancada numa face ofereça a outra ao agressor. Ainda não se sabe se é mágico, mas testemunhas idóneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Sentenciado à morte com absoluta aprovação do próprio povo que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido. Recebeu insultos e pedradas sem reclamar quando conduzia a cruz às costas. Não se ofendeu quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque os seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão um lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o 3º dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. O seu nome é Jesus Cristo. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre. Muito obrigada a todos.